Olá, pela graça e misericórdia de Deus, mais uma vez aqui nos encontramos para darmos prosseguimento ao assunto família, que é a temática dos nossos estudos da Escola Bíblica Dominical neste primeiro trimestre do ano de 2020. E o nosso manual de estudos, a nossa revista da EBD, tem por título A Família Natural, segundo os valores e princípios cristãos. O nosso comentarista, conforme já estamos evidenciando nas lições anteriores, é o Bispo Abner Ferreira. E coincidentemente, estamos introduzindo também tópicos que estão inseridos aqui em nosso livro, que também trata do tema família, o padrão bíblico para a família. Por coincidência, o assunto veio calhar com a nossa produção. É o nosso segundo lançamento e sugerimos que vocês o conheçam para que possam aprimorar os conhecimentos sobre o tema. A nossa lição número 6, 9 de fevereiro de 2020, ela vai tratar hoje de um assunto bastante melindroso. É uma das causas de conflitos familiares e até mesmo de separação de casais. O título é A Necessidade de um Planejamento Financeiro. O texto áureo, ele está baseado no Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículo 28. Segundo Jesus, se um de vocês quer construir uma torre, primeiro senta e calcula quanto vai custar, para ver se o dinheiro dá. A torre era uma construção estreita e alta, com uma guarita. As torres eram colocadas em plantações de uvas e nos campos pelos fazendeiros. E nesta parábola, Jesus não fez uso de apelos emocionais para que alguém pudesse segui-lo. Daí a evocação do cálculo matemático para verificar quanto vai custar a construção da torre, para ver se cabe no orçamento financeiro. E a verdade aplicada diz que o planejamento financeiro é imprescindível para a administração das finanças familiares. O planejamento financeiro familiar, além de garantir o bem-estar no lar, também permite que as dívidas sejam sanadas, além de possibilitar a construção de um patrimônio. No caso da nossa lição, uma torre. O planejamento familiar é importantíssimo para garantir o futuro dos filhos. E os textos de referência escolhidos pelo comentarista Bispo Abner
estão fundamentados no livro de Eclesiastes, capítulo 5, verso 19, e Evangelho de São Lucas, capítulo 14, versículos 28 a 30. O verso 19 do capítulo 5 de Eclesiastes diz assim: se Deus der a você riquezas e propriedades e deixar que as aproveite, fique contente com o que recebeu e com o seu trabalho. Isso é um presente de Deus. Vamos verificar que não existe prosperidade sem abundância. O problema é que muitas pessoas querem manifestar prosperidade por simples vaidade. Outros querem apenas impressionar as pessoas. O apóstolo Paulo, em sua carta 2 a Coríntios, capítulo 9, versículo 8, vai dizer que Deus pode dar muito mais do que precisamos para que tenhamos sempre tudo o que necessitarmos e ainda mais do que o necessário para fazermos todo o tipo de boas obras. Quando o cristão manifesta a prosperidade e a abundância em sua vida, há um desencadeamento de círculos virtuosos de generosidade, caridade e qualidade de vida que atingem e modificam as vidas de outras pessoas. No versículo 28 do capítulo 14 do Evangelho de Lucas, Jesus, falando da parábola, ele disse assim: se um de vocês construir uma torre, primeiro senta e calcula quanto vai custar, para ver se o dinheiro dá. Para a realização de qualquer projeto, é necessário a elaboração de um bom planejamento. Ninguém alcança um objetivo se não programar antecipadamente os alvos que deseja alcançar. Jesus era mestre em planejamentos. Por isso, ele ilustrou sua mensagem com a parábola do construtor de uma torre. Ele comparou a maneira com que as pessoas realizam projetos com a forma que devemos projetar nossa vida. E em meu livro, O Padrão Bíblico para a Família, na página 31, eu vou falar da escolha errada que poderá dar como resultado uma gama de prejuízos irreparáveis. Tal fato é descrito acerca de um jovem que passou enorme necessidade. Está registrado lá no capítulo 15, verso 14 do Evangelho de Lucas. O rapaz já tinha gastado tudo quando houve uma grande fome naquele país e ele começou a passar necessidade. Por causa da insensatez, o jovem mais novo da família da parábola do filho pródigo não foi capaz de conservar sua herança. O desperdício das riquezas armazenadas durante anos a fio por seu pai
os passos largos em busca de paixões enlouquecidas da mocidade foram as razões que o levaram a dissipar tudo, até que nada mais lhe restasse. E no versículo 29 do capítulo 14 de Lucas, Jesus prossegue com a parábola dizendo assim: se não fizer isso, ele consegue colocar os alicerces, mas não pode terminar a construção. Aí todos os que virem o que aconteceu vão caçoar dele. Não devemos tomar atitudes sem analisar as consequências. Caso contrário, ficaremos na mesma condição do construtor da parábola da torre. Também não seremos capazes de concluir o que começaremos. E o que é pior, serviremos como alvo de chacotas. Não podemos agir apenas ouvindo a voz do coração. Não devemos de nos esquecer de manter os pés no chão. Essa parábola de Jesus serve para nos alertar e nos mostrar que devemos analisar bem as coisas antes de tomarmos qualquer decisão. E concluindo, Jesus diz no verso 30 do capítulo 14 de Lucas, ainda na parábola: este homem começou a construir, mas não pôde terminar. Jesus ensina que, se não for elaborado um planejamento correto dos custos de uma construção, os recursos poderão ser insuficientes para a conclusão da obra. Deixar um empreendimento inacabado por falta de recursos, em razão da falha no planejamento, acarretará que todo respeito, todo prestígio e valorização que tal torre poderia trazer ao fazendeiro irão por água abaixo. O construtor incauto será motivo de chacotas e ganhará fama de homem imprudente. A lição que a parábola da construção da torre nos traz é a seguinte: planeje e avalie o custo antes de tomar qualquer decisão, antes de agir. E no subitem número 1, o comentarista Abner Ferreira vai falar do planejamento como um princípio bíblico. Um dos aspectos relevantes na vida familiar é o que envolve planejamento financeiro, pois requer cautela e equilíbrio no seu trato. Além de ser um princípio bíblico, é uma maneira de organizar as despesas de forma inteligente e funcional, visando o equilíbrio e o controle das contas e do dinheiro. E no tópico 1.1, o bispo Abner fala de evitar precipitação.
O verbete precipitação tem origem na língua latina pretiopatio, que se refere ao processo e ao resultado de precipitar, isto é, cair de uma altura. No sentido figurado, é o mesmo que causar a ruína. Infelizmente, muitos casais dão início a uma nova família de maneira precipitada e irrefletida, pois se deixam dominar pelas emoções e desejos. Na parábola do construtor, Jesus usou a expressão: senta e calcula quanto vai custar. Esse princípio também se aplica ao casamento e à economia doméstica. Precisamos aprender a refletir para não sermos precipitados na administração financeira do lar. E em meu livro, O Padrão Bíblico para a Família, na página 34, eu comento que, na incerteza sobre a realidade de um fato, devemos evitar tomar uma decisão precipitada, pois tudo neste mundo tem o seu tempo. Cada coisa tem a sua ocasião, conforme escreveu Salomão no livro de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1. O subitem 1.2 diz que é preciso cuidado com as dívidas. A Bíblia recomenda prudência para não contrair dívidas acima da capacidade financeira de cada um. No livro de Provérbios, capítulo 22, versículo 26 e versículo 27, Salomão adverte para que não aceite ser fiador de ninguém, porque se você não puder pagar a dívida, levarão embora até a sua cama. E a lei do inquilinato, número 12.112 de 2009, por exemplo, ela vai determinar que se o inquilino não pagar o aluguel e deixar uma dívida para o proprietário, quem tem de assumir o pagamento é o fiador. E se o fiador não tiver como pagar, o patrimônio deste fiador vai ficar penhorado, inclusive a casa onde ele mora, ainda que seja uma única casa. E por isso, e outras coisas mais, que o casal precisa agir com planejamento, análise, sinceridade e transparência. É preciso prudência e domínio próprio para superar a pressão do marketing consumista de nossos dias. E no tópico 1.3, o nosso comentarista, Bispo Abner, fala da relevância do local da moradia. Há um princípio bíblico que deve ser levado em conta aqui.
Segundo o livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 24, é por isso que o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir à sua mulher. O casal deixará pai e mãe para se unir um ao outro. A primeira coisa necessária é deixar, pois muitos querem se casar, mas não querem deixar a casa dos pais. E em meu livro, O Padrão Bíblico para a Família, na página 79, eu vou comentar sobre este princípio básico estabelecido por Deus ao casal. O verbo deixar fala de separar-se de algo que o prendia pela raiz. Para que um bom relacionamento floresça entre duas pessoas que se amam de verdade, será necessária a existência de um deixar. Ambos terão de cortar o cordão umbilical que ainda os une a seus pais e precisarão romper os laços de dependência emocional com os mesmos. O bispo Abner, com muita propriedade, comenta na lição que, dependendo de como é a relação com os pais ou sogros, é muito difícil o início da vida conjugal quando o casal decide morar com os pais, pois prejudicará a adaptação e o amadurecimento do casal, além da possibilidade de provocar conflitos que podem afetar a relação conjugal. Às vezes, continua o bispo, o mais prudente é adiar o casamento até que o casal esteja com uma estrutura financeira mais adequada à realidade de uma vida conjugal. E no subitem número 2, o comentarista fala da administração com sabedoria. É muito importante buscar no Senhor sabedoria para administrar os recursos disponíveis, escreveu o bispo Abner. E em meu livro, O Padrão Bíblico para a Família, na página 35, eu comento que se deve suplicar a Deus, pedindo-lhe o conhecimento justo das coisas, para que não erre no momento de tomar uma decisão importante. O empregado de Abraão orou a Deus para que o orientasse na difícil tarefa de conseguir uma mulher para o filho do seu patrão. Subitem 2.1, o bispo fala de arrecadar mais do que gasta. Todos nós sentimos prazer em ter sempre dinheiro disponível para as nossas necessidades diárias. Para que isso ocorra, é preciso colocar em prática o princípio básico para uma boa administração financeira, ou seja, gastar menos do que ganha. No capítulo 6 do livro de Provérbios, Salomão diz sobre algumas coisas que a pessoa deve evitar. Entre elas, a dívida. No versículo 5, ele adverte:
Saia dessa armadilha. Como um passarinho ou uma gazela escapa do caçador. E no verso 8, ele manda observar as formigas, dizendo: elas guardam comida no verão, preparando-se para o inverno. No subitem 2.2, vamos estudar como controlar os nossos impulsos. Precisamos colocar um freio no impulso consumista que gera o sistema capitalista. Ter dinheiro disponível não significa que ele precisa ser gasto sem necessidade. Quanto mais se ganha, mais se quer gastar. Há uma tendência humana de obter cada vez mais e mais. Augusto Cury fala do fenômeno da psicoadaptação mal gerida, que gera solidão, insatisfação crônica, capaz de destruir relações sociais. Em muitos aspectos, o ser humano perde o prazer e procura inconscientemente novos estímulos, novos produtos, novos ideais, novos amigos, novos amores. Meu casamento não satisfaz? Procure, ou melhor, procuro novas paixões. Alguém está impedindo-me de agir, ou melhor, de atingir minha felicidade? Passo por cima dele. E você? Como gerencia o fenômeno da psicoadaptação? Já ouvi mulheres dizer que consomem, mesmo sem necessidade alguma, quando se sentem ansiosas. Gastar além da nossa capacidade financeira trará graves problemas financeiros. O apóstolo Paulo, em sua epístola de 1 a Timóteo, capítulo 6, versos 9 e 10, ele vai dizer o seguinte: os que querem ficar ricos caem em pecado, ao serem tentados, e ficam presos na armadilha de muitos desejos tolos, que fazem mal e levam as pessoas a se afundarem na desgraça e na destruição. Pois o amor ao dinheiro é uma fonte de todos os males. E algumas pessoas, por quererem tanto ter dinheiro, se desviaram da fé e encheram a sua vida de sofrimento. Subitem 2.3 fala da importância da reserva. Salomão, no livro de Provérbios, capítulo 5, versículo 21, diz assim: quem planeja com cuidado tem fartura, mas o apressado acaba passando necessidade. O mesmo escritor diz que agir sem pensar não é bom. Quem se apressa erra o caminho. Livro de Provérbios, capítulo 9, versículo 2. No verso 20 do capítulo 21 do livro de Provérbios, Salomão escreveu que se o homem sensato tem o suficiente para viver na riqueza e na fartura,
Mas o insensato não, porque gasta tudo o que ganha. Economizar é uma atitude sábia para evitar problemas financeiros. Subitem 3 fala da presença de Deus no planejamento. Davi disse no Salmo 24, verso 1, que ao Senhor Deus pertencem o mundo e tudo o que nele existe. A terra e todos os seres vivos que nela vivem são dele. O Senhor é dono de tudo, inclusive de nós mesmos. Reconhecer o seu senhorio e pedir direção e ajuda é a escolha mais sábia que podemos realizar. E no subitem 3.1, o comentarista fala de reconhecer Deus como o Senhor de tudo. Deus já havia alertado ao povo de Israel a respeito da tendência que o ser humano possui de esquecê-lo, não levando em consideração de que é Ele que nos dá força para o trabalho, conforme registra Deuteronômio, capítulo 8, versículos 10 e 11, que diz: vocês terão toda a comida que precisarem e louvarão ao Senhor nosso Deus pela boa terra que lhes deu. Nunca esqueçam do Senhor nosso Deus e tenham cuidado de obedecer aos seus mandamentos e às suas leis, que hoje eu estou dando a vocês. Trabalhamos pelo dinheiro e tomamos decisões como gastá-lo, com o objetivo de economizá-lo ou investi-lo. Portanto, reconheçamos que Deus é o Senhor de tudo e de todos e busquemos a direção dele em todo o tempo, a fim de que obtenhamos sucesso. No subitem 3.2, o comentarista fala como administrar com sabedoria a nossa mordomia familiar. A mordomia cristã exige que administremos os recursos que Deus nos confiou, a fim de não pecarmos contra Ele e expor nossa família ao vexame moral e privações. Salomão, antes de assumir o trono de Israel, fez uma oração a Deus pedindo sabedoria para administrar com eficácia as riquezas do reino. O capítulo 39, versículo 2 do livro de Gênesis, diz que o Senhor Deus estava com José. Ele morava na casa do seu dono, Potifar, e ia muito bem em tudo. E finalizando os nossos comentários no subitem 3.3, o comentarista fala de honrar a Deus também com as finanças. No capítulo 3, verso 9 do livro de Provérbios, Salomão escreveu que a adoração a Deus requer oferecimento do que a terra produz de melhor. No começo da colheita, uma parte do produto era levada como oferta para Deus.
na elaboração do planejamento financeiro familiar. Paulo, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 9, versículos 7 a 11, diz assim: que cada um dê a sua oferta conforme resolveu no seu coração, não com tristeza e nem por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. E Deus pode dar muito mais do que vocês precisam para que vocês tenham sempre tudo o que necessitam e ainda mais do que o necessário para fazerem todo tipo de boas obras. E Deus, que dá a semente para semear e o pão para comer, também dará a vocês todas as sementes que vocês precisam. Ele fará com que elas cresçam e deem uma grande colheita como resultado da generosidade de vocês. Ele fará com que vocês sejam sempre ricos, para que possam dar com generosidade. E assim, muitos agradecerão a Deus a oferta que vocês estão mandando por meio de nós. A prática familiar em participar da ajuda aos necessitados é uma verdadeira fortaleza contra o consumismo desenfreado e a tendência do esquecimento das orientações do padrão bíblico para a família. E concluindo a nossa lição de hoje, Salomão diz que é melhor ser pobre e temer a Deus, o Senhor, do que ser rico e infeliz. Provérbios capítulo 15, versículo 16. E no capítulo 17, versículo 1, ele escreveu que é melhor comer um pedaço de pão seco, tendo paz de espírito, do que ter um banquete numa casa cheia de brigas. Que o Espírito Santo possa nos conduzir ao perfeito planejamento e administração de nossas finanças e dos bens que Deus nos tem outorgado. É possível desfrutar de um ambiente saudável no lar, mesmo não tendo abundância de riquezas. Estou muito feliz porque o assunto das lições deste trimestre de 2020 contém muita semelhança com os temas abordados aqui no meu livro, O Padrão Bíblico para a Família. Adquira-o e leia cada tópico deste importante livro e verá o escape do Senhor para as crises familiares. Ele estará à venda na livraria da Cadevre, no bairro Laranjal, bem próximo à rodoviária Prefeito Francisco Torres, em Volta Redonda. Ou poderá também encomendá-lo através do pastor Zezinho, dirigente da congregação do Açude 1, ou, se preferir, pelo meu e-mail lourildocosta@gmail.com. Que Deus abençoe a todos e até a próxima semana, se Deus disser que sim.